Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Alegria recebê-los aqui e permitam que eu me dirija assim a vocês, meus amigos e minhas amigas. Nós vamos dialogar um pouco sobre o trabalho da Comissão de Direitos Humanos aqui no Senado da República. Vocês vão ver com aquelas 4 fotos, inclusive aquele negão sorrindo na última sou eu. Que eu já fui presidente em outros tempos aqui. Quando termina o mandato é que eles botam as fotos. E são esses 4 senadores que estão aí. É o senador Cristóvão, Magno Malta, e aquele do centro não está mais aqui. Mas dá uma olhada o nome daquele senador entre o Cristóvão e o Magno Malta. Juvencio da Fonseca. Foram os que já foram presidente dessa comissão em outros tempos. E é bom dizer que a iniciativa de criar a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa foi da ex-ministra Marina Silva, que vocês conhecem muito bem, foi senadora, né? E foi candidata, inclusive, à presidência da República. Mas eu estou aqui com o professor Douglas Andrade e o Marcelo Arno, eu vou querer que eles façam a introdução para me situar, já que eu não os conheço pessoalmente, quem é essa turma belíssima que está aqui, de homens e mulheres. Olha bem, homens e mulheres. Muito bem, senador Paim e Roberto, que fez a interlocução, né, Valéria? E também saudar a todos os assessores, porque, afinal de contas, atrás de tudo tem sempre um conceito chamado trabalho, que a gente esquece, né? Sem trabalho nós não temos resultados, e sem trabalhadores menos resultados ainda. Então, quero agradecer a acolhida do senador Paim. O senador Paim foi o meu primeiro voto para senador lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Declaração em público sempre é bom. Eu vou divulgar depois em todo o site lá no Rio Grande. Mas fique tranquilo, porque, de fato, já não votamos mais nele, nem vocês, nem eu, né? Porque, afinal de contas, o Pacto Federativo não nos permite. De qualquer sorte, é bom ver uma trajetória com essa dignidade, senador Paim. E, depois de vários anos, obviamente, a gente poder ver que algumas apostas valem a pena, que a dignidade humana se mantém e que Vossa Excelência hoje consegue conduzir de forma brilhante uma série de temas e discussões de interesse nacional, de interesse republicano, e é o que nós mais precisamos para, de fato, construirmos uma grande nação, uma nação soberana, uma nação cada vez mais com inclusão social e, obviamente, que o desenvolvimento econômico sirva para o maior número de pessoas e não para abastecer as burras da elite, como costuma acontecer nesse país, gerando a desigualdade social, étnica, racial e tantas mazelas que nós conhecemos por culpa de um sistema que, infelizmente, não nos tem servido. Nós estamos aqui, então, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Hoje, pela manhã, tivemos a oportunidade de discutir com o pessoal da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. E aí lembramos sempre do Adão Preto, né, que foi um dos presidentes desta comissão. E nós temos, então, a oportunidade de termos a Comissão de Legislação Participativa sendo observada tanto do ponto de vista da Câmara dos Deputados quanto do ponto de vista do Senado, uma vez que nós temos aqui um sistema bicameral. E nós, senador Paim, viemos hoje para ouvi-lo, com um grupo de estudantes do curso de Gestão de Políticas Públicas, os estudantes do curso de Gestão Ambiental e os estudantes do curso de Ciências da Atividade Física, todos pertencentes à Escola de Artes, Ciências e Humanidades, e é exatamente assim que nós queremos trabalhar e construir uma sociedade e uma universidade que, de fato, possa dar um retorno mais efetivo para a nossa sociedade, construir no seu desenvolvimento e trabalhando no seu desenvolvimento. Então, com muita alegria, nós estamos aqui para ouvi-lo, juntamente com o professor Douglas Andrade, que conosco toca esse projeto. São, no momento, 74 alunos, diante de uma demanda de 217 matrículas e de um projeto que vem sendo desenvolvido aqui em Brasília já pelo 6º ano, chamado, então, a Cidade Constitucional e a Capital da República. Nos honra muito com sua fala, com sua presença e com a sua tradicional cortesia. Muito obrigado, senador. Tudo bem, professor Marcelo.
Aqui eu intimo todo mundo a falar. Professor Douglas, uma saudação, depois eu falo. Bom, boa tarde a todos. Agradecer ao senador Paim. Eu não esperava estar sentado aqui, mas, de qualquer maneira, acho que é uma oportunidade de nós podermos ouvir mais até do que falar, né? Mas, de qualquer maneira, acho que o sentimento que, pelo menos, eu carrego daqui, pelo menos nos alunos de CAF, eu tenho comentado sistematicamente que, às vezes, a gente acha que o poder, vamos dizer assim, está muito longe da gente, né? Seja no município de São Paulo, no estado de São Paulo, ou aqui na República, enfim, no Distrito Federal. E eu tenho incentivado que os alunos procurem, enfim, de alguma maneira se envolver, buscar respostas, e a gente percebe que, na verdade, os poderes estão mais perto do que a gente imagina. O que falta mesmo é um primeiro passo em direção a ele, né? E, geralmente, a gente tem o hábito de se afastar dele. Então, acho que está sendo uma experiência bastante rica e estou aqui para ouvi-lo e aprender um pouco mais. Enfim. Muito bem, professor Douglas. Deixa eu falar um pouco, vou tentar não falar demais. Porque alguém já disse, dá um microfone para um político, ele fala. Eu fui numa formatura em que, na época, me lembro, era um senador, ele era o paraninfo. O cara me falou 2h30 sem parar. Eu vi os alunos todos se mexendo e eu também estava já meio chateado de tanto que ele falou. Então, eu prometo que eu não falarei mais do que 2h30. Tá certo? Pessoal, deixa eu falar para vocês. Eu tenho algumas vantagens porque eu estou na casa desde a Assembleia Nacional Constituinte. Vim e nunca saí aqui de dentro. Estou com 4 mandatos de deputado federal e vou para o 2º mandato de senador eleito há 1 ano e meio atrás. E nesse período eu já vi de tudo que vocês podem imaginar, desde o impeachment de um presidente à cassação de dezenas de parlamentares aqui nessa casa, e eu participei de todas as votações. Essa comissão, para mim, tem um brilho especial. Eu não por estar na presidência, eu acho que é a comissão que é o coração das comissões, porque ela trata da questão dos direitos humanos, ou seja, a pessoa em primeiro lugar, e legislação participativa. Aqui a gente trata da questão dos índios, e eu faço com muito carinho e com muito amor. Trato da questão dos quilombolas, dos negros, e faço isso. Aqui a gente trata de todo o preconceito que tem com as religiões, todas, não só as chamadas afro-brasileira, como o evangélico, e nós exigimos o respeito a todas as religiões. Aqui nós tratamos da livre orientação sexual, do grande debate, né, na visão do ser humano. Aqui nós tratamos, que se é o olhar dos direitos humanos, eu trato da questão do trabalho, do emprego, da atividade, da educação, que a educação é uma questão de direitos humanos, saúde é uma questão de direitos humanos, o direito a um trabalho decente é uma questão de direitos humanos, por isso que, enfim, eu acabo aqui tratando quase de todos os temas que interessam diretamente à população. E, por isso, de uma forma ou de outra, eu tenho, além de sido constituinte, o orgulho de dizer que a nossa luta histórica, lá da Câmara até aqui, por exemplo, foi o salário mínimo que eu dizia que poderia ultrapassar $100, e eu era taxado no Brasil como demagogo. Esse cara quer quebrar o país, né, que se viu o salário mínimo acima de $100. E eu, numa visão dos direitos humanos, sempre defendi, até com greve de fome, dentro da Comissão de Direitos Humanos, e o salário mínimo hoje está em torno de $350, e o país vai muito bem, obrigado, e eu acho que o salário mínimo podia ser um pouco mais. Trabalhamos muito na visão dos direitos humanos para aprovar o Estatuto do Idoso, que apresentei ele há mais de 15 anos atrás. Hoje já faz 10 anos que ele é lei e tratei com ele com muita atenção, como eixo a questão dos direitos humanos. O próprio Estatuto da Igualdade Racial, para que ninguém seja discriminado pela cor da pele, fruto também de um projeto que apresentamos via Comissão de Direitos Humanos e hoje também é lei. Apresentamos e aprovamos aqui no Senado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. São 46,5 milhões de pessoas com um tipo de deficiência no país. Aqui nós apresentamos, aqui nós aprovamos, está agora na última instância, lá na Câmara dos Deputados. Eu estou dando a simbologia de alguns temas, e vou tratar de um por sugestão e a provocação
de um dos professores que vocês devem ter visto na imprensa ultimamente. E aqui nessa comissão se travou o principal debate, que é a polêmica da política de cotas. Nós tratamos desse tema ainda quando eu era deputado, dentro do Estatuto da Igualdade Racial. E, enfim, para aprovar o Estatuto, chegamos ao entendimento que tinha que retirar de lá a política de cotas, e aprovamos na época, e as cotas seriam debatidas num projeto específico, como foi feito. E foram anos de debates, reuniões e mais reuniões. E aonde que eu vou chegar na política de cota? Porque eu digo que há, e olha o termo que eu uso não é porque vocês estão aqui, eu uso publicamente. Eu só sinto a desonestidade intelectual de alguns que tentam deturpar o debate da política de cotas. Ser contra ou a favor é legítimo, mas você não pode ser desonesto no debate. E por que eu digo isso? Então, o que eles tentam vender para a sociedade? Que a política de cotas aprovada por nós favorece somente negros e índios. Mentira, falta com a verdade, é uma posição indecente. E vou situar vocês. Os últimos dados do IBGE dizem o seguinte: a juventude brasileira, 88,6%, eu arredondo para 90%, estuda onde? Na escola básica pública. Em torno de 90% da juventude brasileira estuda na escola pública. 10% estuda onde? Na escola privada. Não é que nem que tenham condições e sejam ricos para estudar lá, mas fazem um esforço enorme e 10% estuda lá. Porque o Brasil sabe que é o 5º país do mundo em concentração de renda, né? Eu diria que 10%, 5% é a classe média e pobre, que os pais fazem um esforço enorme, talvez muitos de vocês, para que pagou a escola privada para ter condições de fazer um vestibular e, quem sabe, sonhar de estar na escola pública. Tudo isso a gente reconhece e sabe. Mas se é verdade os dados que o IBGE diz, eu estou arredondando, é 11,1 e eu estou falando 10. Se 90% da juventude brasileira está na escola pública, de base, né? 10% na escola privada, o que nós aprovamos? Aprovamos simplesmente o seguinte, que 50% das vagas da Universidade Pública Federal vão ficar com os alunos de escolas públicas, que são 90%. Os outros 50% vão ficar com quem? Com os alunos da escola privada, que são 10%. Se isso não é o mínimo de justiça, eu não entendo mais nada. Me provem que se é certo, me provem o que eu estou dizendo. É certo que 10% fique com 50%? E é certo que 90% fique com os mesmos 50%? Eu diria que não é. Mas dentro da correlação de força, da realidade brasileira, fizemos um acordo e todo mundo acabou aceitando. Para vocês terem uma ideia, no debate aqui no Senado, eu defendi essa posição e teve um senador que defendeu a outra. Sabe quantos votos o senador fez depois do debate? Somente o dele. Nem os senadores do partido dele acompanharam. Todos votaram conosco a favor do projeto que eu fui relator, fruto do trabalho dessa comissão, e eu diria, aprovamos por unanimidade. Se essa política de cotas, professor, diz, diminui a excelência, então os Estados Unidos diminuiu a excelência dos seus alunos? Porque aplicou durante décadas. O Canadá, que aplica até hoje, diminuiu a excelência? O México diminuiu a excelência ou a autonomia, que confunde com soberania? Claro que não. Claro que não. Para mim, a capacidade de um homem não se deve pela cor da pele. Mas vocês sabem que é importante dar oportunidades a todos, que eles mostrarão a sua capacidade. E alguém poderia perguntar, tudo bem, então me diga como é que é a história da política da cota racial. É proporcional, pessoal, à população de cada estado. Vou dar um exemplo, o Rio Grande do Sul. Sabe quantos os negros no Rio Grande do Sul e índios terão direito? Somente, não a 25%, dos ditos 50%, porque 50% é para a área privada, isso nem se discute. Independente se ganha 10, 20, 30, 40, 50 salários, se é bilionário, não entra no mérito. Dos outros 50%, 25% tem esse corte, mas de acordo com a proporção da população de cada estado. O meu Rio Grande vai ter menos percentual do que tinha agora na nossa universidade lá federal, que é a URGS, né? Tinha mais, e vai baixar para 16%.
porque a população de